Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional aqui direto de Maceió, no estádio Rei Pelé, onde o Internacional se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Não foi fácil, foi sofrido e foi no drama dos pênaltis. Afinal, o Inter perdeu no tempo normal para o CSA, mas chegou na próxima fase da competição com direito a 2 defesas de pênalti do goleiro Kehler. Eu quero te contar tudo o que aconteceu dentro do campo, mas em especial a repercussão desta classificação do Internacional no vestiário colorado, com as falas do Mano Menezes e também do René, que é um dos capitães do Inter, depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero falar, evidente, sobre a classificação do Internacional aqui no Rei Pelé para as oitavas de final da Copa do Brasil. Confesso que foi um pouco frustrante, né? Afinal, o Inter vinha de uma grande vitória contra o Flamengo no Beira-Rio, 2-1 de virada, né? Uma classificação que parecia tranquila depois de um 2-1 que o Inter aplicou no CSA no Beira-Rio, que foi um jogo sofrido também, foi um jogo tenso, o Inter saiu perdendo, conseguiu a virada, mas o que a gente viu aqui no Rei Pelé foi um filme de terror, né? Afinal, o Inter até criou chances para fazer 1-0 no primeiro tempo, logo no primeiro minuto o Alan Patrick desperdiça uma chance clara, o alemão tem uma bola cara a cara com o goleiro e também acaba desperdiçando, e o Inter deixa o CSA vivo no jogo, como já aconteceu em várias oportunidades do Inter aí nessa temporada de 2023. Cito para mim o jogo do Caxias, é um jogo muito parecido com o que a gente viu aqui hoje no Rei Pelé. E o fato é que o CSA também teve chances de gol, né? O Kehler faz uma grande defesa numa cobrança de falta no começo do jogo, o CSA cria oportunidades, o estádio estava cheio, né? Mais de 10 mil pessoas estiveram aqui empurrando o CSA, houve uma panela de pressão, né? Um clima hostil para o Internacional que acabou culminando no gol, né? Marcado ainda no primeiro tempo, um chute de fora da área, marcado pelo jogador do CSA, o Tomás Bueno, né? Acabou colocando a bola dentro da casinha, né? O jogador que fez o gol de muito longe. Eu particularmente achei uma falha do Kehler, mas no Internacional acabou tomando gol. O Johnny divide a bola meio com o pé mole, ela sobra para o Tomás Bueno, que de muito longe acerta um chutaço e faz 1-0. É claro que isso muda completamente a perspectiva do Inter, que entrou em campo com quase o mesmo time que bateu o Flamengo, que começou o jogo contra o Flamengo, exceto com o Gabriel Mercado, que começou no banco de reservas muito por conta da preservação física. No intervalo, o Mano muda, traz o Maurício de volta para o time, ele que foi o herói da vitória do Inter contra a equipe do Flamengo, e saiu o Pedro Henrique. O Pedro Henrique que não teve uma grande atuação e que vive um longo jejum de gols já, né? O último gol marcado pelo Pedro Henrique foi na vitória contra o Aimoré, no estádio Cristo Rei, na véspera do Grenal do Campeonato Gaúcho na fase classificatória. Então, um longo jejum que vive o PH, que foi o artilheiro do Campeonato Gaúcho, mas não está conseguindo repetir isso no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Libertadores da América. Inclusive, perdeu um pênalti, né, contra o CSA no jogo de ida lá no estádio Beira-Rio. Entra o Maurício, o Inter, claro, né, que precisando tomar a iniciativa do jogo para fazer o seu gol de classificação, agride mais o CSA, né? Logo depois o Mano também chama o Luiz Adriano, chama o Depena, tira o Johnny e o alemão, que não viveram uma grande noite aqui em Alagoas, e o Inter consegue o gol de empate depois de pressionar muito, né? O Maurício teve chance, se eu não estou enganado, acho que o Vitão teve uma chance clara também, e aí o Alan Patrick sofre o pênalti, né? O Alan Patrick sofreu o pênalti dentro da área, pênalti bem marcado, e ele mesmo converte, né? Colocando a bola na casinha. O Alan Patrick fez os 3 gols do Inter no mata-mata contra o CSA. E aí a gente pensa, né? Bom, 2-1 no Beira-Rio, 1-1 em Alagoas, não é o melhor, mas está classificado. Estava enganado, né? O CSA ainda achou mais um gol, né? A partir do momento que o Inter recua um pouco, né, para tentar sentar em cima da vantagem, e o Thiaguinho acha o 2-1 ali num erro de marcação do Inter, né? O Campanharo ficou olhando, o Depena também, ele entrou área dentro e finalizou para fazer o gol. Poderia ter sido pior, tá? O CSA teve alguns contra-ataques à disposição, mas é verdade que o Inter também teve chance para fazer o 2-2, né? O goleiro Dalberson foi um dos melhores em campo por parte, né, do CSA, fazendo uma linda defesa no chute do Depena, em outras situações também acabou fazendo a situação de levar a decisão
para os pênaltis. E aí volta aquele fantasma, né, do Internacional. Pô, o Inter nas últimas 6 disputas de pênalti tinha sido eliminado em 5. A última classificação em pênalti tinha sido em 2019, quando o Inter bateu o Palmeiras na Copa do Brasil, naquele momento nas quartas de final, o Inter que foi finalista daquela competição. E aí viveu o drama dos pênaltis. E olha como o futebol é louco, né? O Maurício acabou desperdiçando a cobrança pelo Inter, né? Ele que foi o herói do domingo, poderia ter sido o vilão da eliminação na Copa do Brasil. Mas o Kehler também, né? Defendeu uma cobrança e aí fomos às alternadas até que ele defendeu a última cobrança, uma linda defesa, né? No ângulo direito. Então uma ótima defesa e aí o Inter classificado, o Kehler que para muitos e para mim também falhou no gol, acabou, né, sendo um herói, aí conseguiu a conquista da vaga, muito celebrada por todos, em especial, né, por conta da má atuação que o Inter teve. Aliás, o Inter discorda que jogou mal. E aí eu quero entrar no vestiário colorado sem antes dizer que esse vídeo tem a força da Mais Ágil, que antecipa o saldo do teu FGTS em 24 horas. Dinheiro na conta de forma rápida, segura e sem burocracia. Vou usar a Mais Ágil para vir para o Nordeste, tá? Para Maceió, gostei muito da cidade, mas quero vir de férias, não quero sofrer tanto aqui, né? Pelo amor de Deus, que sofrimento esse jogo do Internacional, né? Mas de qualquer forma, né, o link está na descrição, você antecipa em até 1 hora, até 10 saques do FGTS, o link está na descrição aqui do vídeo. O Inter entende que não jogou mal, foi o que disse o Mano Menezes e o que disse também o René, que foram os personagens do Inter que conversaram conosco após a partida. O Mano disse que o Inter tem um grande problema nessa temporada, que é não matar os jogos. Que se o Inter tivesse feito o seu papel, como já tivesse feito lá em Porto Alegre, aqui em Maceió também, né, fazendo os gols que perdeu no primeiro tempo, saindo na frente com 1 a 0, talvez 2, teria tornado o jogo mais tranquilo. Mas não mata o jogo, deixa o adversário vivo, faz com que ele goste do jogo e a partir do momento que tu toma um gol no primeiro tempo, muda completamente o cenário do jogo e era justamente isso que o Inter não queria. Mas o Mano entende que o Inter até jogou bem e que poderia ser mais cobrado caso isso não tivesse acontecendo. Ele entende que o Inter está construindo, que o Inter está jogando, só que a bola não está entrando. Os jogadores não estão finalizando as chances de gols que precisam fazer. Aconteceu contra o Caxias da mesma forma, onde o Inter perdeu muitas chances no primeiro tempo, perdeu no segundo também. O próprio jogo contra o Metropolitanos, o Inter teve várias chances, deixou o time venezuelano gostar do jogo, só foi conseguir a vitória no minuto final dentro do Beira-Rio. Então o Mano entende que esse hoje é o principal problema do Inter aqui, ou que foi o principal e que vem sendo, né, um problema que vem acontecendo na temporada e que o Inter carregou para o jogo de hoje. Também falou, gente, sobre o Pedro Henrique. Eu senti um incômodo, né? Até o Tiger Junk perguntou sobre o Pedro Henrique, por que da substituição no intervalo, e a pergunta do Mano é a seguinte: ele não pode ser substituído? Então o Pedro Henrique não é um jogador insubstituível. Há não vou dizer um clima de tensão assim, né? Mas há um incômodo do Mano com o Pedro Henrique, né? Que era o alvo das perguntas lá atrás. Por que não joga Pedro Henrique e Wanderson juntos? Hoje, né? O Pedro Henrique foi sacado e ele disse que foi muito por conta do cartão amarelo, né? Que o PH tinha, né, que poderia ser expulso, e o PH tomou um cartão amarelo logo no começo do jogo aqui, ficou marcado pelo juiz, mas o fato é que também não jogou bem, né, acabou sendo sacado do time. Explicou que estes momentos também pesa muito o mental, quando o Inter toma o segundo gol já na reta final do jogo. É claro que volta o fantasma do Caxias, o fantasma do Melgar, de novo ir a pênaltis, né? Ele, Mano, como técnico do Inter, ainda não havia vencido nenhuma eliminatória de pênalti, então é claro que isso pesa em relação ao mental dos jogadores. E ele disse que procurou, né, dizer que o que ficou, ficou, né? O Inter acabou de vir de uma decisão de pênaltis no Gauchão, onde foi eliminado, né? O Estevão desperdiçando a última cobrança, hoje o Inter acabou fazendo o resultado. Chegou a dizer, né, que o Maurício foi um dos melhores batedores do Inter durante a semana, né, nos treinos no CT do Parque Gigante, mas que na hora da decisão é um outro momento, é um momento do goleiro, que pode estabilizar o estádio lotado, né? Daqui a pouco ele disse que 2 batedores já tinham batido como o Maurício bate, né? O goleiro tinha ido para o lado que ele ia bater, tentou mudar, enfim, acabou desperdiçando. Citou, né, que o Kehler estava precisando muito de uma defesa como essa, né, para dar essa moral de um jogo decisivo para ele que foi bastante cobrado pós-eliminação contra o Caxias, onde o Inter perdeu por 5 a 4, de não ter defendido nenhuma cobrança, hoje sai como herói.
Diz que não há um time ideal também do Internacional, por mais que ele tenha repetido o time hoje aqui no Rei Pelé, né, com exceção do Moledo, que acabou jogando na vaga do mercado, com a sequência de jogos. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, já disse que o time não será descaracterizado contra o Goiás no final de semana, mas que haverá, né, algumas mudanças nesse time para que todos tenham condições físicas de jogar e estarem em condições. Mas enfim, o Inter celebra muito essa vaga, né, a possibilidade de conseguir arrumar o rendimento do time com o passar dos jogos e não ser eliminado de novo, uma eliminação traumática na primeira fase, como já tinha acontecido para o Globo em 2022 e para o Vitória em 2021. Enfim, um sufoco, mas o Inter classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil descobrirá em sorteio o adversário da próxima fase. Quero saber a tua opinião sobre o jogo e não esquece de passar na KTO.com, minha parceira, e o Inter me quebrou, né? Postei na vitória do Internacional, classificou, mas não ganhou. Perdeu o jogo aqui para o CSA e eu perdi também a minha aposta. Mas tem rodada do final de semana já do Brasileirão para você palpitar e se divertir em KTO.com. Usando o cupom COLAR você ganha 20% de free bet no primeiro depósito. Feito? Aquele abraço, tamo junto e a gente se vê. Fui!